Bom, aleluia. Queridos, quantos creem que o Senhor está aqui neste lugar? Aleluia. Quero aqui aproveitar a oportunidade, apresentar a vocês os músicos. Já achei que a gente está sendo arrebatado. Os músicos estiveram comigo, está aqui comigo o Fernando. Quem que conhece o Fernando, gente? O Fernando é de Caratinga, tá? Tá ele aqui, tá com o filho Nicolas, que estava no violão. A Rayone, cadê o Rayone? Estava no baixo, tá ali atrás. Juninho na bateria, o Júnior na guitarra. Tem dois Júnior aqui. E nós estamos aqui com o coração grato mesmo, mais uma vez, pelo convite. Diante daquilo que foi proposto para a noite, para este primeiro dia de mensagem, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu, na epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Todos encontraram? Amém? Acompanhe comigo a leitura. E estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais caminhastes conforme o tempo deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que neste momento opera nos filhos da desobediência, entre os quais antes todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo os desejos da carne e dos pensamentos, e éramos filhos da ira por natureza, como também os outros. Porém Deus, diga comigo, porém Deus. Mais uma vez. Porém Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos nessas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua palavra que é rema. Muito obrigado pela tua palavra que é a verdade. Em concordância com a oração aqui foi antecedida, que o Senhor possa nessa noite, ó Pai, continuar falando ao nosso coração, que a tua palavra possa encontrar corações receptivos, que a tua palavra, que é a semente, possa cair em um solo que eu chamo de coração nessa noite, que o Senhor venha transformar, restaurar, completar a tua obra aqui neste lugar. Muito obrigado por tudo, por essa doce presença. Permaneça conosco, ó Pai, que os céus estejam, a nuvem esteja baixa sobre nós, e que venhamos sair daqui edificados pela tua palavra, e que possamos sair daqui transformados, possamos ser luz e levarmos ela por onde nós passarmos. Essa é a oração que eu faço com coração grato por tudo, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Queridos, prometo me comportar aqui, tá? Às vezes vocês pensam que eu sou muito empolgado, né? Mas amém. Uma vez eu estava pregando numa igreja, não, que acabou o culto, o pastor falou assim que, rapaz, isso aqui, você não para, você quer um Gatorade? Se não, pastor, é isso aqui mesmo, deixa aqui, eu quero, é desse jeito, porque eu sou meio empolgado mesmo, porque senão, se eu ficar assim, não vai, irmão, o negócio é, com Jesus é tudo ou tudo. Com Jesus não tem meio termo. Tem meio termo com Jesus, gente? Não tem. O próprio Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, ó, não tem meio termo. Quem quiser vir após mim, venha. Hein? Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Então, se você está numa festa aonde Jesus, Ele está presente, no ambiente onde Jesus está, temos que nos entregar mesmo sem reserva, com toda a intensidade, com tudo que o Senhor é na nossa vida.
Ontem eu estava ministrando na igreja para os adolescentes. Eu disse algo: você só adora a Deus a partir daquilo que você reconhece, aquilo que Ele é. Se você reconhece que Deus é santo, então faça alguma coisa para reconhecer Ele mesmo que Ele é santo. Não, Jean, eu reconheço que Deus é grande, então faça alguma coisa. Ah, Jean, eu reconheço que Deus é digno, então faça alguma coisa para Ele. Jean, eu acredito, eu reconheço que Deus está sentado no alto e sublime trono. Então, se você reconhece que Ele está lá, faz alguma coisa para Ele. Então, porque a nossa adoração, a nossa entrega num culto como este, as nossas ações, ela só vai surtir efeito a partir do momento que nós reconhecermos quem Deus é. Você acha por que os 24 anciãos se prostram as suas coroas diante daquele que está sentado no trono? Por que os querubins e serafins estão nesse exato momento declarando: santo, santo, santo é o Senhor? Porque eles reconhecem quem está sentado lá. Então eu preciso repetir, ser muito incisivo nisso. Com Jesus é tudo ou tudo. Diga para quem está ao teu lado assim: com Jesus é tudo ou tudo. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, em sua carta, em Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. E ele vai continuar dizendo assim: porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Olha, eu não me envergonho do Evangelho, não tenho vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele faz essa citação, percebemos que existe uma finalidade no poder do Evangelho. Pregar o Evangelho de Cristo, pregar as boas novas, tem uma finalidade. O Evangelho não vem aí porque foi a bola da vez. Jesus não inventou o Evangelho. As boas novas que um dia nós conhecemos e que ainda existem pessoas para ter um encontro com o Evangelho, ou este Evangelho que tem que ser pregado, ela tem uma finalidade. E o apóstolo Paulo, ele já apresenta a finalidade: não tenham vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, e a finalidade do Evangelho é para a salvação. Todas as vezes que você ouvir a palavra nos Evangelhos, salvação, quer dizer libertação. Fala de libertar, fala de resgatar, resgate. Então, o Senhor morreu na cruz para nos resgatar. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar do lamaçal do pecado. A vida que nós vivíamos, a morte de cruz, teve o poder de nos resgatar, de transformar a nossa vida. Então, o Evangelho tem que ser pregado com essa finalidade. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, mas tem uma finalidade: é para a salvação. Então aqui nós já podemos aprender que o Evangelho não é para ganhar dinheiro, é para salvação. Evangelho não é para conquistar uma casa própria, é para salvação. Posso pregar? Pastor Elan disse que depois ele vai ouvir a mensagem, e se tiver alguma coisa errada ele vai corrigir vocês, tá? E ele está certo, ele é o anjo da igreja. Então o Evangelho, ele tem a sua finalidade. E hoje falar sobre este tema, pregar sobre Efésios capítulo 2, pregar sobre Romanos capítulo 1, pregar sobre Romanos capítulo 2, pregar sobre a palavra do Evangelho hoje, é um desafio para os pastores. Pastores, não falo para os itinerantes, falo para os pastores da igreja. Pastores que estão no seu tempo ali de entrega, tempo integral, pastoreando, cuidando de ovelha. É um desafio nos dias atuais pregar o Evangelho. Porque essa semana, o interessante que eu vi no Instagram, pastor Rodrigo Soeiro, pastor da igreja Adai de São Paulo, sigo um homem de Deus abençoado. Ele colocou no feed do Instagram dele assim, Raione, uma divisória. Do lado direito tinha uma placa assim: eu revelo CPF e RG. Tinha uma multidão de gente assim, ó, na fila. Do outro lado tinha uma placa dizendo assim: eu prego o Evangelho. Tinha uma minoria de pessoas, porque é apresentando a nós o desafio que é pregar o Evangelho.
desafio que o apóstolo Paulo, o próprio Jesus teve os seus desafios para pregar o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, nas cidades que ele passou, que ele plantou igreja, aquilo que Deus o chamou para fazer, o apóstolo Paulo ele fez com muito desafio. E o que me chama a atenção é que mesmo Paulo sendo preso em Filipos, Paulo foi perseguido em Tessalônica, Paulo foi expulso em Bereia, Paulo foi zombado em Atenas, Paulo foi considerado louco em Corinto, Paulo foi apedrejado em Galácia. Mas independente do sofrimento que Paulo está vivendo, ele continua desejoso em pregar o Evangelho. Porque quando o apóstolo Paulo chega em Roma para pregar o Evangelho, para apresentar este Evangelho, muito sofrimento ele tinha vivido, mas ele não para, ele vai dizer: olha, eu vim pregar este Evangelho, o Evangelho que é poder de Deus. Paulo está dizendo: olha, o Evangelho, ele é uma dinamite, embora seja loucura para alguns, mas o Evangelho, este Evangelho, ele é efetivo, porque o Evangelho traz consigo a onipotência de Deus. Por isso que o Evangelho é poder, o Evangelho é onipotência, Evangelho é dinamite. Por isso aonde se prega o Evangelho tem que haver libertação e restauração, porque é poder de Deus. É poder. Então somente o poder do Evangelho, somente o poder do Evangelho de Deus é capaz de dominar a natureza pecaminosa do homem. Somente o poder do Evangelho é capaz de dar ao homem uma nova vida. Somente o poder do Evangelho é capaz de dar ao homem uma nova expectativa de vida. Somente o Evangelho é poder de Deus, é possível. Somente o Evangelho de Deus é capaz de trazer esperança, perspectiva de vida para as pessoas nesses últimos dias. Somente o Evangelho. E este Evangelho pregado, ele não é um Evangelho que foi surgido no improviso. Jesus não improvisou o Evangelho. O Evangelho, igreja aqui de Caratinga, não foi improvisado. Tito, capítulo 1, verso 2, vai dizer: em esperança de vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, ele fez uma promessa, prometeu isto antes dos tempos dos séculos. Então o Evangelho, palavra de vida eterna, já havia sido prometido. A esperança da mensagem do Evangelho que nos leva à vida eterna já havia sido prometido antes dos tempos dos séculos. Então perceba-se que o Evangelho não é algo improvisado. Deus não improvisa nada. Jesus não improvisa. Quem improvisa é nós. É a gente que tem um jeitinho brasileiro. Mas Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele não teve essa expectativa. Deus, ao enviar o teu Filho, não teve a expectativa dizendo: eu vou arrumar um jeitinho. Não, o que o Senhor fez na tua vida já havia prometido desde o século. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor já tinha te visto neste lugar na eternidade. Você que está na galeria sentado aí, Deus já tinha te visto aí. Vocês que estão na primeira fileira, Deus, Tito capítulo 1 verso 2, já havia visto vocês aí. Sabe aqueles que talvez está aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus? O céu também está te vendo. Então o capítulo 2 de Efésios, Raione Júnior, que estão aqui, nos leva a um profundo entendimento sobre o poder de uma transformação que acontece na vida do homem. Transformação que somente o Evangelho da graça, o poder de Deus, o dinamite, que tem o poder de gerar em nós uma transformação radical. O Evangelho gera em nós uma mudança radical. Essa semana, no início da semana no meu trabalho, um jovem de uma determinada igreja, ele disse: Jean, como que pode, né? Tem um rapaz que nasceu num lar, na igreja, servia na igreja, tinha vida na igreja. Hoje
afastou do caminho do Senhor e hoje só ouve palavrões. Ele falou uma palavra feia, um xingamento que não parece que ele esteve na igreja. Eu fui muito 880 dizendo: olha, me perdoe, pode ter feito tanta coisa, pode ter rodopiado, pode ter falado todos os 12, pode ter feito o que quiser, pode ter sido o braço direito do pastor, mas não houve uma mudança radical, porque não tem como você nascer de novo e deixar o velho homem ressuscitar. Tem. Deixo para trás. Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, eu deixo para trás o meu passado. O que passou, passou. Eu não quero nem lembrar daquilo que eu fui. Paulo está dizendo: eu matei cristão, eu fiz tanta coisa, não quero nem lembrar disso. Não vou matar mais cristão, pelo contrário, a partir de hoje eu vou abrir igreja para cristão entrar. E ele vai dizer: eu prossigo para o alvo. Pela soberania da vocação, ele reconhece aquilo por aquilo, ele reconhece o seu chamado. Ele vai dizer: pela soberania da sua vocação. Você não vê Paulo entregando a vida para Jesus dizendo: acho que hoje eu vou matar alguém, vou matar um cristão, vou desviar. Não! Porque a transformação do Evangelho é uma transformação radical. Transforma ao ponto de você nem querer pensar. Nem Deus, irmão, pensa no seu passado. Por que você tem que pensar no seu passado? Se você orar a Deus hoje um pecado que você fez há 10 anos atrás, sabe o que Deus vai falar com você? Não estou lembrado. Eu vou repetir. Só 3 aqui que pegou. Se você confessar um pecado que você fez há 5 anos atrás, Deus vai dizer: eu não estou lembrado. Você fez isso? Olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Já julguei no mar do esquecimento. Vai viver uma nova vida. Saia do teu passado. O Senhor me trouxe aqui para dizer: o poder do Evangelho faz você ser liberto do seu passado e viver uma nova vida. As correntes já ficaram para trás, os grilhões já ficaram para trás, e agora eu ando uma nova vida. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novo. Tudo ficou para trás, passou. Seu passado passou. É isso que o Evangelho promove. Eu não estou fora do texto, não. Estou no capítulo 2. Vocês vão ver um negócio aí. O verso 1 vai dizer. O verso 1 do capítulo 2 apresenta a nós a condição que nós tínhamos antes do Evangelho bater na nossa porta. O verso 1 vai dizer que a nossa condição anterior era de uma natureza decaída, e aquilo que nós éramos no passado dessa natureza pecaminosa, Paulo vai dizer: estou dando um diagnóstico, e o diagnóstico é que vocês estão mortos. Estou pregando sobre a natureza que vocês tinham, uma natureza decaída. As condições de vida que vocês estão vivendo tem nada a ver com o Evangelho. Já estou dando o diagnóstico, igreja de Éfeso. Fomos dados como mortos. Mortos. Aí o verso, ainda no verso 2 vai dizer assim: olha, mortos em quê? Paulo vai dizer: nas suas ofensas. Quando o apóstolo Paulo fala que estávamos mortos em ofensas, o apóstolo Paulo traz o sentido de que os nossos passos eram deliberados. Os nossos passos, os nossos caminhos andava não na vereda da justiça. O nosso andar era tudo contrário à mensagem do Evangelho, à mensagem da obediência, à mensagem da rendição. Ele vai dizer: olha, e vocês estão mortos no pecado. Pecado, o apóstolo Paulo está dando sentido àqueles que estão errando o alvo.
igreja de Éfeso, fomos considerados mortos nas nossas ofensas, porque o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, está aí na sua Bíblia, ele usa a metáfora do andar. Estávamos andando deliberadamente, estávamos mortos em nossos pecados, vivendo a vida, e o alvo nós não acertamos. Estamos vivendo aí, ó, como um cego no tiroteio. Por isso que é importante pregarmos o poder verdadeiro do Evangelho. Porque como que eu vejo o Evangelho? Se eu perguntar a cada um de vocês, existe vida na vida de cada um aqui antes do Evangelho e depois do Evangelho, sim ou não? Se eu perguntar a vocês aqui, existe uma vida antes de Jesus chegar na nossa vida e depois, sim ou não? Então a nossa vida antes do Evangelho é simples. Como que eu associo o Evangelho? Eu associo a vida antes do Evangelho chegar. É como se você estivesse colocado num deserto. Não tem água, sol rachando, não tem esperança. Você só vê terra, só vê verde, só vê nada, 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 nada. E a sua oração é essa: Senhor, envia alguém, estenda a tua mão, me tira deste lugar e me coloque em um lugar completamente diferente. É isso que é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é tirar você de uma prisão, de um ambiente hostil, e te apresentar um novo de Deus, um novo ambiente, uma nova expectativa. Aonde não havia esperança, o Evangelho te pega e fala: a partir de hoje tem esperança. Aonde não havia perspectiva de vida, o Evangelho te pega e fala: meu filho, seja vivificado. Poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Então a condição de uma vida de pecado, consequentemente, vai nos impedir de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus. E Paulo vai continuar dizendo que havia em nós uma conduta. Está aí na Bíblia. Paulo vai dizer que a nossa conduta era má. Igreja de Éfeso, estou escrevendo uma cartinha para vocês. A conduta nossa, a conduta de vocês eram má. Este andar que o apóstolo Paulo ele utiliza neste capítulo 2 é um andar errante, trazendo a nós referências que foram adotadas na vida do nosso, fala passado. Então, antes da nossa regeneração, estávamos desse jeito, andávamos segundo a imoralidade, andávamos segundo a mentira, andávamos segundo o engano, andávamos segundo a ideologia, andávamos relativizando o pecado. As nossas pisadas nos levavam aos valores e padrões do mundo. Então por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta a Romanos, no capítulo 12, verso 2, vai dizer um versículo que é conhecido por todos nós: não vos conformeis com este, mas transformai-vos a vossa mente. Quando o apóstolo Paulo ele fala que a nossa conduta era má, o apóstolo Paulo quer nos ensinar hoje, através do Espírito Santo, que não tem como nós nos encaixarmos no padrão do mundo. Não tem como estar aqui e tentar encaixar no mundo. Eu estou na igreja, mas vou arrumar um jeitinho aí, uma brecha. Há muitos anos atrás eu tinha esse negócio. Eu nasci num lar cristão, e eu achava pelos pais ser crente, a gente também é crente. Se minha mãe cantava na igreja, eu vou para o céu por causa dela. Na igreja. Foi na igreja, cresci na igreja dominical, cantava no coralzinho da igreja, participava de EBF, tudo você pensa, eita lá. Aí chegou a minha juventude, minha adolescência para a juventude. Acontecia um culto como esse na igreja. Rayane deve lembrar que tinha um clube lá, tem um clube lá na avenida da igreja onde eu congregava, que tinha hora dançante. Luzes, pá, fumaça, globo. O pastor dava a bênção apostólica. Nem Bíblia levava para a igreja. Olhava para meu pai, está na direita, minha irmã está na esquerda.
clube, dançar, viver o padrão do... Não, mas eu estou nem, não, mas domingo eu vou na igreja, os meus pais oram por mim. Pra que igreja? Não vou na igreja. E eu chegava na igreja, cultuava, chorava, ouvia mensagem, mas quando tinha uma festinha no clube, para onde a gente ia? A gente precisa entender que não tem como você fugir do amor do Senhor. Quando o salmista Davi, no Salmo de número 139, vai dizer assim: para onde eu vou fugir do Senhor? Deus, não tem como fugir de ti. Se eu subir no céu, você está aí me olhando. Se eu desço no mais abismo profundo do mar, o Senhor está lá. Aonde? Para onde eu vou fugir? Sabe por que não tem como você fugir? Porque o Senhor, Ele sabe o seu caminho de volta. Por que eu digo isso? Porque eu tive uma experiência um dia nesse clube. Eu estava participando de uma hora dançante, os amigos da escola, luzes, as gatinhas vendo nós. Irmãos, eu era feio demais, tá? Aqui eu era feio demais. Irmão, eu tenho que me achar bonito. Se eu não me achar bonito, pelo amor de Deus, eu tenho que me achar, né, irmãos? Achar assim. Se não, meu Deus, aqui eu era feio demais. Eu era tão magro, meu Deus do céu. Esse osso aqui aparecia, ó. Raione lembra aí, minha magreza. Ai, irmão, mas Deus me deu uma mulher, meu Deus do céu. Glória a Deus. Se ela estivesse aqui, ela estava me brigando comigo, tá? Que ela fala comigo: Jean, quando você for para isso aqui, ó, eu ia falar sobre isso aqui, ó, vai brigar comigo por causa disso aqui. Eu dormi no sofá por causa disso aqui. Disse: Jean, quando você for na igreja de alguém, leva a sua toalhinha. Eu fico morta de vergonha. As irmãs têm que arrumar aí, ó, toalha para te entregar. Eu não entregava, não. É uma boa diaconisa, você não dá. Eu esqueci minha toalhinha. Ficou empolgo. Então, querido, uma certa feita eu estava nesse ambiente de imoralidade, de engano, de mentira. Um pezinho na igreja, um pé no clube, um pé na igreja, um pé na dança, e cismado que dança. Até que um dia meu pai perguntou ao meu irmão: Jackson, cadê o Maicon? Eu chamo Jean Maicon. E meu irmão foi boca de Deus dizendo: eu vi ele indo nessa avenida, e ele virou naquele clube ali, ó, do lado direito. Lembra quando Paulo, me fugiu a memória por muita informação na mente, mas me corrijam. Paulo que vai ungir a Ananias, que ele fala assim: olha, tem um homem lá prostrado na rua direita, vai lá, ele vai estar dobrado. Você chega lá e olha, unge ele. Foi o que o meu irmão fez. Pode ir nessa reta, pai, vira ali, o clube está logo ali. E eu estava lá. Aí o meu pai chegou na porta do clube, tinha 2 seguranças. E para entrar, você entrava com um alimento não perecível. Quando meu pai chegou, os 2, ele já foi chegando daquele jeito, cheio de Deus. O segurança barrou ele: por favor, cadê seu alimento? Eu não vim trazer alimento, eu vim buscar meu filho que está aí dentro. Eu vou repetir: eu não trouxe alimento, eu vim buscar o meu filho que está aí dentro. O poder do evangelho. Resgate. Meu pai estava dizendo ali: eu vim resgatar o meu filho, eu vim salvar o meu filho, vim tirar meu filho deste ambiente. Então quando... E os vigilantes me assustaram: não, então pode entrar, ele está aí dentro aí, se você achar ele. E eu estava lá na roda de amigo dançando, fazendo uns passinhos, achando que é os Backstreet Boys. E meu pai chega atrás de mim, e eu achando que é alguma gatinha, eu achando que é algum amigo meu, deixa eu dançar. Meu pai olha: vamos para casa agora. Volta para casa agora. Deus está dizendo para alguém aí: volta para casa agora. Sabe que eu sou bom de bater boca? Eu ia apanhar ali. Vamos. Fui corrigido.
Meu pai foi duramente ali, e eu agradeço muito aos meus pais, pelas madrugadas em que eu saía para a rua e minha mãe estava ali acordada. Eu perguntava: mãe, por que? Vai dormir, mãe. Hoje eu vou entender por quê. Porque minha mãe esperava, o meu pai falava: filho, vai para a igreja. Jovem, eu quero te dar um conselho aqui, tenho 40 anos de idade. Por favor, tenha a sua vida envolvido na igreja. Ame a sua igreja local. Nunca queira sair deste ambiente. Jean, mas um ambiente de pessoas. Mas tudo é amor, nós vamos para o céu. Lá no céu tudo vai resolver. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter que suportar um ao outro. Mas você vai ver que lá no fim valeu a pena você ter a vida na igreja. Larga Jesus, não larga. Essa experiência que eu tive com meu pai é isso, é o poder do evangelho. É você sair de casa, mas todo dia o pai vai abrir a janela e esperar a sua volta. Lembra do filho pródigo? Quem lembra a parábola? O filho pródigo pega a mochilinha, pega a mala: pai, vou pro rock, dá minha fazenda, fui, me dá meu dinheiro, me dá minha herança, eu vou. E o pai: meu filho, escolha a sua decisão. Só que diz a palavra que chegou um momento que a condição daquele jovem complicou, a condição daquele homem complicou, porque perdeu dinheiro, perdeu tudo, perdeu amigos, ele deseja comer a comida dos porcos, ele estava num declínio espiritual intenso, ele estava com peso, ele estava carregado, irmão, ele estava carregado de frustração, de medo, porque diz a palavra que todos os dias, imagino eu, que aquele jovem se levantava dizendo: eu preciso voltar para a casa do pai, mas será que se eu voltar ele vai me aceitar? Está na Bíblia. Ele vai dizer que quando ele cair em si, umas interrogações começam a aparecer na mente dele: será que se eu voltar para casa meu pai me aceita? Enquanto de um lado da cidade tinha um filho com uma interrogação, do outro lado da cidade tinha um pai na varanda de braços abertos esperando: hoje ele vai voltar. Não voltou hoje não, né? Mas amanhã ele vai voltar. E no dia seguinte tudo se repete. Do lado da cidade, um jovem com uma interrogação: será que se eu voltar para casa meu pai me aceita? E do outro lado da cidade, um pai: hoje meu filho volta. Até que a palavra diz que aquele jovem ele caiu em si. E diz a palavra que quando ele chega diante do pai, ele disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu estou de volta. O Senhor me aceita? Diz a palavra que quando o pai fita os olhos do filho, o pai corre, o pai vai. E o que o pai faz? Acusa? Não. O poder do evangelho. O pai o abraça e diz: filho, eu não vou te acusar. Eu trouxe para você por causa da tua volta. Coloca um anel no teu dedo, coloca uma sandália nos teus pés, coloca uma nova roupa. Ei, servos, o meu filho que estava perdido voltou. Prepara uma festa para ele. Poder do evangelho. Poder do evangelho. Então o poder do evangelho nos faz mudar de rota. Fala comigo: o evangelho. Que lindo, olha, que lindo isso, anota isso, não está no Google. Fala: o poder do evangelho me faz mudar de rota. Vamos viver o evangelho ou não vamos? Viver o evangelho é isso aqui, tá? É viver o pensamento do céu, porque o pensamento do céu é diferente do pensamento do mundo. É o inverso. Pastor Jean, por que você defende que o evangelho é uma mudança de rota? João capítulo 4. O que aconteceu em João capítulo 4? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Irmão, Jesus tinha mais de 3 opções para chegar a Galileia. Mas diz a palavra que Jesus, para ganhar tempo, para ser satisfatório, vai dizer: vou passar por Samaria. Joséfo, o historiador Joséfo, abre parênteses porque essa fala é dele, vai dizer que Jesus ele prefere passar por Samaria porque o desejo de Jesus
de pregar o evangelho e cumprir as obras do Pai era tão intenso que ele não queria perder tempo. As outras rotas demoraria a chegar a Galileia, mas Jesus vai dizer: eu prefiro passar por Samaria, eu vou ganhar tempo, eu vou, aqui é muito mais favorável. Então Jesus, ele poderia ter procurado outras rotas, mas diz a palavra: a minha rota vai ser essa. Olha o poder do evangelho. O poder do evangelho te faz mudar de... Então Jesus vai dizer: vou passar por Samaria. Aí você sabe um texto que quando Jesus chega em Samaria, ele se depara com uma mulher frustrada. Frustrada com o quê? Com o seu relacionamento, área emocional, frustrado. Ela tinha 5 maridos, e o que estava com ela não é dele, não é dela. Jesus a confronta, porque Jesus a pergunta: chame o teu marido. Ela pergunta: mas como tu é samaritana? E Jesus fala: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, mas a água que eu tenho para você, mulher, é uma água que você não vai precisar vir todo dia aqui, ó. A água que eu lhe der vai gerar uma transformação na tua alma, vai curar os seus relacionamentos, a sua vida emocional, a sua frustração. Então deixa eu oferecer esta água. Então Jesus, ele confronta esta mulher, porque tem um negócio do evangelho que ninguém gosta de ouvir. Posso falar? Posso falar? O evangelho confronta. Ninguém disse amém, mas eu vou repetir: o evangelho confronta. O evangelho, Raione, é de colocar na frente do espelho e dizer assim: muda aqui. Tá vendo que você tá ruim, né? Exemplo, tá, Raione? Exemplo, você é um cara abençoado demais, irmão. Porque o evangelho confronta, e a gente não quer ser confrontado. Domingo retrasado eu preguei uma palavra que o Senhor pediu para me pregar, e eu não queria. Eu tentei mudar. Senhor, deixa eu pregar. É culto de domingo. Se eu pregar aqui, os irmãos não vão voltar na igreja. Será que vai ter almas? Eles vão gostar disso, não. Porque o Senhor disse: meu filho, prega Jeremias capítulo 2. Fala que 2 maldades esse povo fez, 2 crimes. Cavaram para si cisterna e abandonaram a fonte de água viva. Fala que este povo já me abandonou, este povo está apostatando da minha fé. Senhor, é para me falar isso? Não, deixa eu pregar sobre vitória, deixa eu pregar sobre uma semana de prosperidade. O povo gosta disso, Jesus. Não! Confronta, porque até o meu confrontamento tem poder de curar. Eu preguei na força do Senhor, e com o coração muito triste. A gente não dorme, porque é uma palavra de peso de responsabilidade. Porque o evangelho, ele tem poder para isso. O evangelho te faz mudar de rota. O evangelho nos confronta, para quê? Para te deixar melhor, para dizer: filho, a condição de vida que você está, não dá. O evangelho nos confronta para dizer assim: olha, eu dei a vocês diagnóstico de morte, mas o evangelho está te confrontando para que esse diagnóstico seja mudado pelo um diagnóstico de vida, e vida no Espírito Santo. E o evangelho vai aonde for necessário para salvar alguém, sim ou não? Atos capítulo 16, verso 9 ao verso 10. Olha o evangelho mudando de rota. Diz a palavra que durante a noite o apóstolo Paulo teve uma visão no qual um homem, fale comigo, um homem. Olha o que o Espírito Santo fez por causa de um homem, Júnior. E a gente acha que culto abençoado é quando, é lógico que é abençoado quando 30 pessoas aceitam Jesus. Aí quando vem uma, a gente acha, não sei, irmãos, quando uma alma se entrega a vida para Jesus, o que acontece, gente, no céu? E o evangelho está tão preocupado com nós, o evangelho preocupa com a gente, que o evangelho, ele faz com que o apóstolo Paulo tenha uma visão de um homem que estava na Macedônia, e este homem lá na Macedônia suplica: socorro,
socorro, socorre-me. Então o Espírito Santo está dizendo: o apóstolo Paulo vai ter que mudar de rota. Você não vai para Troade. Para onde que eu vou? Vai para Macedônia. O que eu vou fazer lá? Por causa de um, você vai lá. Talvez eu esteja pregando aqui por causa de uma pessoa, mas eu vou voltar para Ipatinga com muita alegria no meu coração. Eu vou colocar a cabeça no travesseiro hoje, vou dormir em paz, porque esta palavra, nem que seja para uma pessoa, para uma, para mim já ganhei um dia. Qual é o seu nome mesmo? Pastor Bruno. Por causa de uma pessoa. O contexto bíblico, Bruno, é Atos 16, verso 9 a verso 10. Por causa de um homem dessa Macedônia, porque tinha um homem lá de pé que suplicava: socorre-me. Passa a Macedônia e vai ajudá-lo. Ele está pedindo socorro, ajuda-me. E diz a palavra: depois que Paulo teve essa visão, preparamos imediatamente para ir. Irmãos, Paulo não fica pedindo prova a Deus. Eu vou ver se Deus está no negócio. Se Deus te mandar aí, vai. Eu vou repetir: se Deus mandar aí, vai. Imagina Noé. Que doideira. Você receber do céu uma planta, você construir uma arca em Caratinga. Vai vir. Se chover, está vindo, sabe o que vai vir? A arca. As medidas estão aí. E o corvo aqui. Essa aqui. O que mais? Você vai pegar animal. Da arca. E no final, quando fechar a porta, coloca a sua família lá dentro. Só que se era de Deus ou não construir uma arca. Irmãos, eu pediria, tá? Não. Construa uma arca, porque vai vir um dilúvio. O pecado da humanidade já chegou aqui, já passou dos limites, já cheirou mal, não dá. Construa uma arca. E o que Noé faz, irmãos? Você não vê na Bíblia, em Gênesis capítulo 6 ou 7, Noé pedindo prova a Deus. Raione, Deus, eu quero fazer um jejum, para o Senhor confirmar, se o animal berrar, porque eu te dei, não. Noé comprou a palavra e disse: eu vou construir essa arca, eu vou obedecer à voz do céu, eu vou cumprir o que o Senhor me disse. É o que o apóstolo Paulo faz. Quando o apóstolo Paulo ele recebe a palavra, vai ajudar alguém em Macedônia, o apóstolo Paulo diz a palavra que imediatamente o apóstolo Paulo se levantou, partiu para Macedônia, concluindo o que Deus tinha chamado ele para fazer. Diz a palavra: o que o Senhor pediu para fazer? Prega o evangelho. Senhor, o que eu vou fazer em Macedônia? Verso 10: prega o evangelho. Para quem? Para este homem. Pregue para quem está pedindo socorro. Diga comigo: o evangelho muda destinos. Há um tempo atrás, eu estou partindo para o final, encontrei um amigo, um colega que saiu de férias e foi para os Estados Unidos. Passou as férias há 15 dias. E eu encontrei depois: rapaz, aí eu vi você lá nos Estados Unidos. Pastor Jean, fui, mas eu já estou voltando. Ó, que chique. Meu Deus, já chegou, está voltando. Ele mora aqui em Ipatinga. Estou voltando porque quando eu pisei no Brasil, Deus falou: você vai voltar, porque o que era para você ter feito, você não fez. Você vai voltar lá e fazer o que realmente tem que fazer. Ele não me falou o que era, mas ele disse: ao pisar no Brasil, Deus falou, soou com ele. Chegou, mas vai voltar. Por quê? Porque você não fez o que eu pedi para você fazer. O poder do evangelho é isso. O poder do evangelho nos aceita. Aceita como eu estou? Aceita do jeito que você está. Mas quando você chegar, Ele vai dizer:
Certo aqui. Passar uma aresta bem bonita aqui pra você ficar. Tchan. E o evangelho não é igual o Facebook e Instagram não, hein? Instagram que a gente coloca filtro. O evangelho não tem isso não. É você e ele. Mas o evangelho, ele não vem para nos condenar. Enquanto o verso 3, estou caminhando para o final, diz a palavra que nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne e pensamento. O apóstolo Paulo estava dizendo que a nossa inclinação era fazer o mal, o nosso pensamento era pervertido, as nossas ações eram segundo o desejo da carne, enfim, as nossas condições diante de Deus era caótica. Paulo vai dizer que nós éramos o filho da ira. Aí eu gosto do verso 4. Porém, depois de tudo isso, Deus, olha que lindo, sendo rico em misericórdia, por causa do teu grande amor nos amou, estando nós mortos, diagnosticado de mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. E o Senhor está dizendo: olha, antes eu tinha dado o diagnóstico, mas é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de quem, gente? É dom de quem, gente? Até a tua salvação tem dono. Olha o poder do evangelho, que no início somos diagnosticados como mortos, no mesmo texto, Raione, mas, porém, Cristo, o Deus que nos amou, estando nós mortos, Ele não nos excluiu, Ele não fechou a tumba, Ele não fechou o caixão, não, pelo contrário, estávamos mortos, mas Deus, juntamente com Cristo, pela graça foi lá e te tirou do lamaçal do pecado. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dia o Evangelho da Graça chegou até nós e fez uma mudança radical na nossa vida. Diga comigo: o poder que ressuscita os cristãos da morte e os vivifica é o mesmo poder que muda o meu aspecto de vida. Diga comigo: o Evangelho nos liberta do pecado. Pode aplaudir ao Senhor. Prometo agora partir para o final. Uma certa feita eu estava num seminário teológico, e na minha aula de missiologia, aula de missões, no meio da aula teve uma introdução de como se pregar numa tribo indígena. Um índio perguntou a um dos missionários: o que é salvação? O que é resgatar? O que é salvar? E um dos missionários usaram uma tática fenomenal, sobrenatural, para ensinar um índio. O que é o poder da salvação? O que o Senhor faz para gerar em nós essa salvação? Sabe o que o missionário fez, pastor Bruno? Um missionário cheio de sabedoria pegou galhos, folhas secas, fez um círculo. Olha a cultura, o Evangelho alcança até cultura, irmão. Alcança. Pega isso. Ele pegou folhas secas, colocou em círculo, pegou uma formiga e colocou dentro desse círculo de folha seca. Pegou um combustível, um fogo, lançou o fogo nessas folhas secas, e aquilo começou a lastrar, e pega fogo, e fumaça, pega fogo. Aquela formiga que estava no meio começou a tentar fugir, se contorcer, tentar achar um meio, mas quando chegava o fogo, aí o missionário vai dizer assim: este é a salvação que Jesus faz.
O missionário estendeu as mãos e tirou aquela formiga do meio daquele fogo. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas mais profundas, ela não vai te afogar. O Evangelho também nos faz uma promessa. O poder do Evangelho é colocar em nós umas vestes novas, é colocar em nós uma perspectiva de vida nova, é colocar em nós o poder da esperança. O Evangelho não nos frustra. Querido, se tem alguém dentro de igrejas hoje frustrada, eu vou defender o Evangelho. Não é por causa do Evangelho. Jesus não frustra. Qual é o seu nome? Mateus. Jesus não frustra. Sabe qual que é você sabe o que o poder do Evangelho gera em nós? Lucas, né? Mateus. TDAH, tá? É, né? Você convive, né? Eu tenho que fazer uma consulta. Minha esposa, você pode consultar. Nem quero. Eu já. Mateus. O poder do Evangelho, ele gera isso em nós. E aquilo que o Evangelho gera isso em nós, eu quero que você profetize para a igreja. 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 Dá lugar. Mexe com nós, atiça não. Eu tô tentando. Sou comportado. Fala assim, igreja. Igreja. O seu posicionamento diante de Jesus hoje. Diante de Jesus hoje. É muito maior. Do que aquilo. Do que você fez. E foi. No seu passado. Aleluia. Nossa, corre de pé, Vai lá na frente, rapaz. Vai lá na frente. Ô, rapaz, não. Mas vamos lá. Igreja. O seu posicionamento. Diante de Jesus hoje. É muito maior. Do que aquilo. Que você fez. Do que você fez. E foi. No seu passado. Aleluia. O Senhor nos salva. O Senhor liberta. O Senhor muda a nossa história. Ele faz a tua obra. Não tem mexida com esse Deus, que independente da família que você veio, Ele te ama, te restaura, te liberta e diz: filho, vai viver uma nova vida. Eu sou o Deus que faço tudo novo de novo. Vem ministério, vem tangedores. Se coloque de pé no teu lugar. Aplauda ao Senhor. Diga comigo: fomos vivificados sem mérito algum. Tudo que passamos a viver em Cristo foi efetivado pela graça. Fala para quem está ao teu lado assim: sabe por que você está aqui? É por causa da graça. Aplauda o Senhor. É pela graça. É pela graça.
testificou o poder do Evangelho. Tão maravilhoso para mim. Vamos no início, tem a letra aí. Luz do mundo é Jesus. Me leva a adorar-te, quero contigo viver. Só quem é filho declare: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, que tu és. Obrigado, Jesus. Para mim, eu nunca saberemos, Juninho. Eu nunca saberei. Aumente outra voz. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Meu Deus, que ambiente é esse? Eu vim para adorar-te. Que tu és, meu Deus. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Fecha com a igreja.